Shalom, pessoal. Hoje a gente vamos ler Apocalipse do apóstolo João. Uma série de vídeos a gente vai falar sobre Apocalipse. E vamos do capítulo 1 até o capítulo 3. Mas apenas ler versículos. Vai ser rápido. Vamos ao assunto. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Verso 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas nela escritas, que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. A gente já vai lendo e explicando alguma coisa aqui para terminar mais rápido o vídeo. Veja só, o livro do Apocalipse, como todo o Novo Testamento, ele é contraditório. É muito fácil achar problemas aqui. Eu não sei por que as pessoas se enganaram tanto, como eu passei tanto tempo enganado, porque não é difícil descobrir aonde estão os erros absurdos, as coisas muito planejadas, muito calculadas para tentar enganar as pessoas e colocar até medo, né? Porque você veja aqui que Jesus apareceu a João e revelou a ele as coisas. E diz aqui no versículo 3 que bem-aventurado aquele que lê as palavras dessa profecia, porque o tempo está próximo. Sempre o tempo está próximo. Jesus, quando estava com eles, os discípulos, o pessoal aqui na terra, eles venderam tudo e diziam: o tempo está próximo. Ele morreu e o tempo continua próximo. Nunca se acaba esse próximo, né? Vamos adiante. Aí, verso 5 do capítulo 1. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou de nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus. As pessoas que se batizaram em Jesus, eles são reis e sacerdotes hoje? Em qual sentido? Como assim? Não existe reis nem sacerdote. Que coisa. Gente, não se engane. Veja só. E ele lavou os pecados dele no seu sangue. Os pecados das pessoas ele lavou no seu sangue. Jesus lavou seu pecado no sangue dele. Você acredita mesmo? Você continua pecando ou não? Você está sujeito a pecado ou não está? Tomara a Deus que não, mas está. Todo mundo peca, porque está sujeito a pecado. Jesus não lavou o pecado de ninguém. Vamos adiante. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Nesse versículo 7 aqui, do capítulo 1, está falando que os que transpassaram ele, quer dizer, aqueles que mataram ele na cruz, vão se lamentar, né? E vão ver ele vindo sobre as nuvens. Os que transpassaram ele morreram. Morreu todo mundo. Ninguém viu ninguém chegar. E aqui nesse versículo está falando que até os que transpassaram ele lá na cruz iam ver ele. É uma mentira ou não é? Porque morreram, todo mundo morreu daquela época ali. E eu já cansei de falar aqui nos vídeos que foi tudo para a época, que esse livro aqui de Jesus, de volta de Jesus, etc., era para a época, não aconteceu. Aí formaram uma religião, pegaram essas histórias e tentam encaixar para hoje, para os dias de hoje, como que Jesus ainda vai voltar, né? Sendo que ele prometeu que seria na época dele, que até os que transpassaram ele iam ver. Não aconteceu. Mentira absoluta, né? Verso 11. O que dizia? O que vês escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, e a Sardo, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Veja só. E um detalhe, que o Apocalipse era para as 7 igrejas.
Nem existe mais essas 7 igrejas. A profecia veio para essas 7 igrejas, que o Apocalipse era para advertir essas 7 igrejas. Não existe mais essas 7 igrejas. Ninguém sabe nem se houve. Se fala que foi na Turquia. Sendo que lá hoje não tem nenhum cristão na Turquia, lá nessa região onde tinha essas 7 igrejas. Né? E é uma contradição tamanha, porque, veja só, era para advertir as 7 igrejas, porque o tempo estava próximo, e ia acontecer de fato, na época ia acontecer tais coisas, e o anjo ia para advertir o povo. Né? E aqui no verso 18, aí diz aqui, e o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo, para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. É para ele ter a chave da vida, né? Porque ele não tem chave de nada. Aí diz que é chave da morte e do inferno. Aí diz aqui no capítulo 2, no verso 5. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai, e diante dos seus anjos. No verso 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve isto, diz o santo, e que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Ele tem a chave de Davi. É interessante como eles usaram o Antigo Testamento para falar que Jesus era filho de Davi. Né? Lá na frente vai falar que é o leão da tribo de Judá, que está lá no céu, que venceu e é digno de abrir o livro. A gente vai ler isso aqui ainda. Aí diz aqui no verso 9: Eis que eu farei os da sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Os da sinagoga de Satanás eram os judeus, né? Então, ou seja, sempre o judeu está no meio da história aqui, porque para eles não tinha graça se não apontasse o povo judeu e defamasse eles. Né? Porque sinagoga aqui se refere aos judeus. Entendeu? E sinagoga de Satanás. Eles têm muito esse negócio de Satanás, né? E é um pejorativo. O judeu aqui ele é muito pejorativo. Em todo Novo Testamento sempre se defama o judeu. Né? E eles não estão satisfeitos. Se você ler, é todo o Novo Testamento. E ainda hoje, se você observar, você conversar com um crente, eles são muito contra os judeus. Eles não conhecem quase nada de judaísmo, de Torá, essas coisas, e são muito crentes. E quando você ainda fala que Jesus não é Deus, é uma pedra no sapato. Eles até se intrigam de você. Quando eles lhe vê, eles viram as costas ou ignoram você totalmente absurdo, porque eles acham que isso é um absurdo, porque eles acham que Jesus é Deus. Quando você vai ler o Novo Testamento aqui, que vai ler passagens, coisas erradas, que não tem nada a ver com a realidade, eles ficam aborrecidos com você, torcem a cara. É um negócio engraçado e chato isso, viu? Porque você vai na calma, vai falar para as pessoas querem saber qual é a sua religião. Quando você diz que fez parte de uma religião tal, e saiu e está no judaísmo, eles ficam até curiosos. Agora, como eles não conhecem na prática as coisas do judaísmo, da Torá, e no caso eu não sou judeu, mas sigo o judaísmo, tenho como prática e regra de fé o judaísmo como base para mim e para minha família também. Né? Mas eles não, quando você começa a falar, eles ignoram totalmente e ao ponto de não querer mais nem falar com você. É um negócio absurdo isso, sabe? Muito chato, mas é a realidade. Tenho perdido muitos amigos, porque quando eles descobrem que você faz parte de uma religião e que essa religião não reconhece Jesus como Deus,
eles ignoram você, você passa a ser como fosse bicho ou sei lá o quê. Mas isso é a realidade. Ninguém está aqui para alisar ninguém não. Né? E quem quiser ser meu amigo, eu estou pronto para ser amigo de qualquer pessoa. E quem não quiser, paciência. Eu não vou negar a minha fé e o que eu aprendi para agradar a A, a B ou a C. Eu estou na minha posição. E tenho certeza, convicção do que aprendi. E eles que infelizmente não têm certeza, se eles for analisar, eles vão se embaraçar, eles não têm certeza, e ainda vai rejeitar, criticar o outro que sabe o que está fazendo. Porque se você for debater ponto a ponto, vai provar que é uma mentira. Mesmo assim, eles sabem o resto. Eles preferem ficar na mentira do que debater o assunto. Essa é a realidade. Vamos adiante. Capítulo 3, verso 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome tua coroa. Ele vem sem demora. Vocês veem que tudo dele aqui era para vir naquele tempo, e os cristãos ainda esperam até hoje, passado mais de 2000 anos, e os cristãos ainda esperam esse sem demora deles. Já inventam outras histórias, porque não era para aquele tempo. Então é para quando? Porque prometeu para aquele tempo. Né? Então é um negócio contraditório. Se engana quem quer. Isso é muito fácil de descobrir. Muito fácil. Você vê que até a congregação cristã no Brasil, ela não valoriza muito leitura de Bíblia. Porque eles sabem que é contraditório. Eu já conversei uma vez com um ancião, eu não vou falar o nome dele aqui, é uma pessoa legal, eu gosto dele. Mas uma vez eu conversei com um ancião, porque eu fiz parte da congregação há muito tempo, e ele mesmo falou, ele disse, a gente não entende a Bíblia, porque uma hora fala uma coisa aqui, outra hora fala outra ali, e é assim mesmo. Quando ele se refere à Bíblia, ele se refere ao Novo Testamento. É uma conta que não fecha. Aí, isso é uma conta que não fecha, ou seja, que não tem, é uma coisa sem lógica. Aí eles, da congregação, no caso que eu estou falando, eles pegam um capítulo até do Antigo Testamento, uma coisa, e vai pregar outra coisa sobre a vida das pessoas, porque como ele a Bíblia não tem valor para eles, porque eles vivem mais pelo Espírito, que para eles viver pelo Espírito, aí não precisa da Bíblia, da letra, porque a letra mata e tem umas teorias, né? Aí prefere pregar outras coisas, vamos dizer, do que pregar a Bíblia. De fato, se eles for pregar o Novo Testamento e eles for aprofundar a história e contar a história e ir adiante do Novo Testamento, eles não vão ter o que pregar, porque vai se atrapalhar. Então, esquece a Bíblia e vão pregar para a vida das pessoas. Que Deus ama, que Deus vai fazer, profecia, amor, prega muito esse amor, etc, né? Bora lá. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve isto, diz um amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Jesus é o princípio da criação de Deus. Dizem até que ele é o segundo Adão. Você acha que ele é o segundo Adão? E o princípio da criação de Deus foi o mundo, e Adão e Eva foi o princípio ali, né? Os animais. Mas Jesus não é o princípio da criação de Deus. Aí diz aqui no verso 21, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei no trono de meu Pai, e me assentei com meu Pai no seu trono. Né? Aqui Jesus está falando aqui, no verso 21 do capítulo 3 de Apocalipse, que quem vencer com ele vai sentar no trono dele, assim como ele sentou no trono de seu pai. Quer dizer que ele é um usurpador, né? Deus deu o trono a ele para sentar. Isso não faz sentido, gente. Pelo amor de Deus. Isso é um absurdo. Deus dá seu trono para uma pessoa sentar nele. Ou seja, ele está escrito lá nos profetas, no Antigo Testamento,
que a glória é dele e ele não dá ela a ninguém. Porque ele é tudo, ele é acima de tudo. Como pode uma história dessa, que Jesus sentou no trono de Deus? Só acredita quem tem ele como Deus. Porque é um problema muito sério dos cristãos. É o maior problema de todos os cristãos. Infelizmente, isso é uma grande realidade. É o problema maior dos cristãos, é esse. É esse ponto. É eles não saber separar Jesus, uma criatura, do Criador. Eles juntar e querer que seja a mesma pessoa. Isso é o maior absurdo. E eles penam muito por isso. Porque isso atrapalha todo o resto. Porque como é que ele vai estudar uma Torá, o Gênesis e até os profetas, se ele tem Deus como, que eles têm Jesus como o princípio da criação e é o Criador e é tudo. Isso é uma confusão muito grande. Eles não aprendem nada dessa forma, porque o Eterno é um, o seu nome é um. E está profetizado que nos últimos dias o seu nome é um, o Eterno será um e será reconhecido entre todas as nações. Ele não é dois, ele não é três, ele é um. Quem não aceitar, paciência, vai penar, vai cometer idolatria, porque a Vodazará é culto estranho. Você vai cultuar a um Deus romano, que Roma criou esse personagem e fez dele um Deus. Pegaram uma história e criaram um Deus, que já era costume das nações naquela época criar um Deus. O povo de Israel é o único povo que professa a fé no único Deus. As outras nações, cada uma com seu Deus, para prestar culto. E Roma fez o que fez. Pegou um Deus, que pegou um personagem, criou, fez dele um Deus, e está aí até hoje. Tanto é que nos concílios foi onde eles aprovaram que Maria era a mãe de Deus, que Jesus não era só Deus, era Deus, mas era homem, ou seja, eles determinaram. Quando os padres falam que a igreja está acima da Bíblia, nesse aspecto, está acima da Bíblia sim, do Novo Testamento. Porque eles foi quem determinaram, eles foi quem fizeram Jesus um Deus, fizeram Maria uma santa, ou seja, é a mãe de Deus. Deus tem mãe? Faz sentido? Então os cristãos deveriam adotar essa mesma prática. Porque se Jesus é Deus, Maria botou ele no mundo. Então Maria é a mãe de Deus. Você, cristão, você não aceita isso, né? Mas então, se Maria é a mãe de Deus, porque se Jesus nasceu de uma mulher e ele é Deus, então Maria é a mãe de Deus. E é muita coisa para vocês aceitarem, é muita contradição. E vocês querem contrariar a Igreja Católica, mas vocês pegaram tudo de prato, vocês pegaram um prato feito. E depois foram escolher coisinha aqui, coisinha ali para diferenciar alguma coisa. Mas é a mesma coisa. A doutrinação é a mesma. O que muda de igrejas é apenas costumes. Mas a doutrinação é a mesma porque Jesus para vocês é Deus. Infelizmente, vocês se incomodam porque eu falo muito de Jesus, mas é a verdade. A gente vai ler mais de Apocalipse adiante, mas isso é um atropelo. Isso é um atropelo. A gente vai ler porque, ou seja, vai mostrar mais coisa para vocês adiante. Fica aqui o meu shalom e até um próximo vídeo. Curta e compartilhe.